Olá, sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico desta noite de quarta-feira, né? Você que está aí sintonizado já aí no... Não sei se é a palavra sintonizado, é conectado. Você que está conectado via celular, conectado no seu tablet, notebook, até mesmo na sua televisão pelo YouTube. Deixa aí o seu boa noite na paz. Marcando presença, que hoje nós vamos ter uma aula muito abençoada sobre como guardar a visão de igreja em células, tá? Então você que está chegando já, boa noite na paz, pastor. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos então para a nossa aula de hoje. Como guardar a visão de igreja em célula? A gente percebe que com o passar do tempo, das células, muitas células e muitas pessoas vão esquecendo do que é célula. E já aprendemos nos outros estudos que as pessoas vão esquecendo das prioridades de célula. Parece que é um culto, aí deixa de ser culto já, e aí começa a fugir da ordem, do padrão de uma igreja em célula. Então hoje eu vou passar algumas dicas de como guardar essa visão de igreja em célula, tá ok? Então vamos lá. Primeiro, cada líder é um guardião da visão. Se desejamos manter a direção, precisamos ser radicais na prática dos nossos valores. Então, a responsabilidade de guardar essa visão, de passar essa visão, é do líder, ok? Esse líder, ele vai ser o guardião desta visão que o pastor passou para ele. Tá? Então ele vai estar guardando essa visão. Ele está vendo que alguma coisa está saindo. Fala, não, gente, é assim. Tá ok? Aí tem alguns mandamentos que protegem essa visão. Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é que a célula é a base da igreja. A gente não pode perder isso, entendeu? Porque a célula não é somente uma parte da vida da igreja, nem pode ser confundida com dezenas de outros departamentos. A célula é a vida da igreja. Logo, quando ela existe apropriadamente, todas as outras estruturas tornam-se secundárias. Então, a prioridade na nossa igreja é a célula, tá ok? Por isso que a gente está falando muito para que no ano que se iniciar, a gente começar com tudo, com esse gás todo, nessa visão, tá bom? Segundo mandamento, a gente não permitiremos uma célula com mais de 15 pessoas sem se multiplicar. Poxa, se a célula alcançou, está passando de 15, vamos multiplicar ela. A tendência de uma célula que não se multiplica é a estagnação. Ela fica ali, ela se estagna, ela não vai ficar ali parada. A assiduidade vai cair. Não há como todos participarem do compartilhamento. A reunião torna-se apenas um evento. Já não há um apacentamento adequado e os membros ficam acomodados. Então, o segundo mandamento segunda regra que a gente vai fazer é que a gente não vai permitir uma célula com mais de 15 pessoas, tá ok? O terceiro mandamento é que não permitiremos que uma célula se embriague consigo mesmo. Como assim, pastor, se embriague? Células que ficam apenas olhando o próprio umbigo estão condenadas ao fracasso. Se não há intenção de ganhar os perdidos, então a célula perdeu a razão de existir. Então, qual que é o objetivo da célula? É ganhar os perdidos. É ganhar mais almas para Jesus. É multiplicar essa célula, levar as pessoas para o encontro com Deus. Então, a gente não vai permitir que essa célula se embriague, a gente vai chamar a atenção dela. E aí? E aí, quem vai se batizar? Quem que vai para o encontro? Ou seja, senão vai ficar apenas uma reunião, as vão ficar olhando para ela mesma, vão ficar se entretendo com ela mesma. E o objetivo da célula para a igreja, para o pastor, é o quê? Que essa célula ganhe almas, as pessoas vão para o encontro com Deus, as pessoas se batizem, e assim vai virando um ciclo. Ok? O quarto mandamento é: não permitiremos que uma célula fique mais de um ano sem se multiplicar. Então, vamos começar o ano agora, a gente já vai colocar essa regra aí. Você tem um ano para se multiplicar.
Faremos tudo ao nosso alcance para monitorar o crescimento da célula. Se for preciso, trocaremos de anfitrião, que é casa, né? De líder, mudaremos de bairro e até inseriremos nela membros de outras células. Nós vamos fazer de tudo para essa célula se multiplicar. Tá ok? Vai esse ano aí, vamos começar com tudo, viu? O quinto mandamento é: não fecharemos células. Oh, aleluia, pastor, glória a Deus. Para nós, o fechamento de uma célula significa derrota. Faremos tudo que for possível para salvar uma célula e levá-la a se multiplicar. Nesse ano que se inicia, nós vamos capacitar o líder, nós vamos mudar a casa, o anfitrião, aquele que recebe, o líder em treinamento e até o discipulador, que a gente vai ter um discipulador esse ano, o ano que se inicia, né? E fechar uma célula é uma hipótese que não deve ser considerada. A gente vai abrir novas células, fechar não. Amém? Não permitiremos uma célula sem líder em treinamento. Outra coisa também, a gente tem visto que algumas células estão sem líder, estão sem co-líder, tá? O líder em treinamento é o DNA da célula. O que a gente percebeu é isso. É ele que vai reproduzir exatamente o padrão da célula. Né? Se fizermos uma multiplicação sem que um líder tenha sido treinado, o DNA não será transferido. Como que eu vou multiplicar uma célula se não teve um líder em treinamento? Quem vai dirigir essa célula? Então, o DNA não vai ser transferido. Então, consequentemente, a nova célula, ela poderá reproduzir a visão de forma errada. E isso a gente não quer que aconteça. A gente não quer mais errar nesse sentido, tá bom? Então, a gente vai colocar líder em treinamento. Vamos achar, vamos colocar em nome de Jesus, tá? Não permitiremos que uma única célula se transforme em congregação. Por exemplo, a célula está grande, vamos fazer uma igreja daqui. Não. Uma congregação, ela será formada por um grupo de célula numa determinada região, mas nunca por uma única célula que se recusou a se multiplicar. Uma célula que se recusa a multiplicar é como um grão de mostarda que vira árvore, uma anormalidade. Né? Então, o que acontece? Se tiver várias células em uma região, a gente pode formar uma igreja, mas uma célula, formar uma igreja de uma célula, a gente não vai fazer. Tá ok? A gente não vai permitir que isso aconteça. Também o oitavo mandamento é: não permitiremos atividades que concorram com as células. Ou seja, no geral, as pessoas elas preferem grandes eventos às reuniões da célula. Ah, vai ter célula. Ah, não, mas vai ter... Não, apesar de considerarmos isso absolutamente natural, acontece. Não permitimos que outras atividades concorram com as reuniões da célula. Então, o dia de célula é de célula, a célula é nossa prioridade e não vamos fazer nenhuma atividade na igreja, vai ser junto ou assim no mesmo horário que a célula. Não. Ah, eu faltei na célula, sabe por quê? Porque eu tive que ensaiar, Não, não pode, cara, não pode. Célula é célula, tá bom? Outro mandamento, o nono mandamento. Não permitiremos que uma célula fique sem supervisão. É uma coisa que a gente vai englobar agora nesse ano, se inicia, é a supervisão da célula. Tá? Todo líder deve ter sobre si uma autoridade. Alguém que não admite estar debaixo de uma autoridade também não está qualificado para exercer autoridade. Isso é proteção para o rebanho. Então a gente vai ter uma supervisão nesse ano. Tá ok? 10º. Não permitiremos pregadores de fora nas células. Isso já não acontece, mas é só para lembrar. Por exemplo, vai ter um pastor aqui, tem um irmão que ele é líder de jovem, pastor, vou dar oportunidade para ele liderar a célula. Não existe isso, tá? Apenas os pastores estão habilitados a fazer convites a pregadores de fora. Pessoas estranhas à visão de células costumam ensinar padrões diferentes e contrários ao ensino da igreja local, os quais podem produzir confusão entre os membros. Então isso aqui é uma questão de visão de pastoral mesmo, de ensino, de doutrina. Não adianta o irmão pode ser uma bênção tal, mas se a gente não tiver a supervisão do pastor nisso tudo, ele pode debater uma nova doutrina dentro da célula, ele pode colocar uma doutrina da igreja dele, isso não é legal, tá ok? E tem alguns valores inegociáveis. Que são valores inegociáveis? Que não dá para negociar, tá? Não e não. Ou é sim. Não diz a palavra de Deus. Seja sim, sim, não, não. Então, sim, sim, não, não. Então, esses valores da nossa igreja a gente não vai negociar.
As células são a coluna da nossa igreja. As células são a coluna. Por isso que eu falo para vocês, para a gente reforçar a nossa célula, a gente poder fazer uma célula abençoada, abençoadíssima no ano que vem, no ano que se inicia. Porque em nossa igreja tudo é feito a partir das células. Só pode se batizar quem estiver firme em um grupo. Um membro só pode fazer parte de um ministério com a recomendação do seu líder de célula. Um membro só recebe ajuda social com a recomendação do seu líder de célula. Então, o líder de célula, ele é orientado nesse sentido. Então, você que está vindo para a célula, vindo para a igreja, é bom você saber disso, tá bom? Que as células são a coluna da nossa igreja. Só consideramos membros aqueles que estão participando de uma célula. Então, para ser membro da igreja, primeiro, ele pode até ser membro de célula, mas a gente vai considerar ele como membro da igreja se ele estiver participando da célula. Tá? Ele tá junto da célula. Para alguém ser recebido como membro da igreja, é preciso primeiro que ele se integre a uma célula. Então ele vai ter que se adequar a uma célula, ou ele vai ter que dar um jeito de estar numa célula, ou a gente vai criar uma célula para ele. Tá bom? A gente vai dar um jeito, entende, né? A gente vai dar um jeito para ele. Claro que tem algumas questões. Primeiro, questão de trabalho, pessoas que trabalham à noite. É difícil a gente realmente colocar dentro de uma célula. Então, mas a prioridade é essa, que a função mais destacada em nossa igreja é a função de um líder de célula. Então, a função mais destacada na igreja é o líder de célula. O líder é pastor e líder de célula, tá? Eu quero que vocês entendam isso, tá? Que assim, a função que eu mais almejo que alguém seja na igreja é um líder de célula, tá? E eu vou explicar o porquê e vocês vão entender o porquê também. Nenhuma atividade pode concorrer com a célula. A gente já falou, a gente só vai lembrar. Que a gente nunca vai permitir que a programação especial na igreja continuamente atrapalhe as reuniões das células. Tem alguma atividade no mesmo horário da célula. Qual que vai ser? A célula. A Atena é a célula. Então sempre vai ter a prioridade. Cada célula, ela vai se reunir semanalmente. Semanalmente. Então as nossas células, elas não se reúnem eventualmente, quando dá. Não, é semanalmente. A cada semana nos encontramos para renovar nosso compromisso, para cultuar a Deus junto e ser suprido pela vida do corpo. Talvez nem sempre haja o culto da célula, mas a célula sempre se reunirá. Seja para um aniversário, uma festa, uma visita, a um membro enfermo, um velório, etc. Por que eu estou falando isso? Porque tem às vezes que... Qual vai ser a palavra da célula, pastor? E aí o pastor fala, é célula livre. Então essa célula livre, ela pode sim, ele vai se reunir, mas ela vai se reunir para comemorar o aniversário do mês de alguém, uma festa, para ver um filme, né? Então pode, o líder de célula, pastor, o líder de célula pode pedir uma célula livre para fazer, seja no aniversário de fulano, de ciclano? Claro! Pedindo autorização para o pastor, né, antecipadamente, vai ter, eu estou sabendo que nossas células é terça, né? Na terça-feira que vem, fulano da nossa célula faz aniversário. Que tal a gente pedir para o pastor, o líder vai, pastor, o senhor libera fazer uma célula livre para comemorarmos o aniversário do irmão? Vamos juntar, se não houver problema, tal, a gente... Estamos aqui. Mas a célula tem que se reunir semanalmente. Tá ok? Edificamos células e não apenas cultos nos lares. Isso aqui tem que deixar bem claro. Não é um culto no lar, é uma célula. A célula é mais que um culto semanal. Porque a célula é mais que um evento. A célula é um estilo de vida. A reunião é apenas um elemento da vida em comunidade na célula. Então a célula ela vai incorporar comunhão, ela vai incorporar oração, ela vai incorporar um louvor, ela vai incorporar relacionamento, discutir a palavra. Então a célula é mais do que um culto, que uma pessoa só fala e os outros ouvem. Uma pessoa só fala e os outros são só receptivos. Isso é um culto no lar. A célula não, a célula é você se relacionar.
através da palavra. Amém? Cada crente é um ministro e deve se tornar um líder de célula. Aquilo que eu falei, o objetivo é que cada um da tua célula seja um líder. Você já pensou nisso? Aí você que está assistindo aí, que você vai ser um líder de célula, eu profetizo, você, diga amém, dá um apoio amém. Você vai ser um líder de célula. Esse é o nosso sonho. É claro que nem todos querem, mas a gente tem que colocar no coração de todos esse desejo, tá bom? Por quê? Porque eu já falei, o líder de célula é um dos cargos mais importantes da igreja, né? Então, o sistema de clérigos e leigos é totalmente errado. O que é o sistema de clérigo e leigo? Um só fala e os outros ouvem, né? De algumas igrejas são assim, tem até cadeira no altar, já viu, né? Tem até cadeira para aquele, porque só aqueles falam. E para chegar lá, nossa, velho, antes era mais fácil, né? Porque era só estudar, se dedicar, se santificar, ser obediente. Hoje é mais difícil. Hoje é QI, quem indica, né? E eu não estou falando, na geral, estou falando na maioria das igrejas clérigas, leigas. Então, clérigos e leigos. Uns que estão lá em cima no topo e os outros estão tudo embaixo. A igreja em célula não é isso. A gente não tem cadeira no altar, a gente não tem a posição maior lá. Não tem. Esse sistema é uma ameaça para a igreja em célula, pois anula o conceito básico do sacerdote universal dos crentes. Porque a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real. Todo crente é um sacerdote. Não é só alguns que vão ser. Tem alguns que foram chamados para ser pastores, como diz os dons, né? Que a gente vai estudar isso mais para frente. Mas o sistema clérigo é que só alguns é sacerdotes. Não. 1 Pedro, ele diz lá que somos sacerdócio real. Ou seja, cremos que todos podem pregar, todos podem ensinar, todos podem expulsar demônios, todos podem orar com enfermos e fazer tudo o que for necessário para a edificação do corpo. Todos. Então, quando você entra numa célula, você está aprendendo ao quê? A um dia pregar, você está aprendendo a um dia ensinar, você está aprendendo a expulsar demônios, a orar com os enfermos, fazer tudo o que é necessário para a edificação do corpo. Talvez alguns dons, como pregar, você não tenha, mas você sabe. Talvez você não tenha um dom de ensinar, mas você começa a aprender. Tem pessoas que não conseguem ensinar, mas tem pessoas que... Então você vai ser edificado no corpo. Então você vai se formar um líder. Por mais que você não exerça a função de liderança, mas você vai sair da célula formado. Amém? Você vai ser formado. Então, se cada crente é um ministro, então é inevitável que esse ministro se torne um líder. Então, a nossa tendência na igreja é formar cada membro um líder. É nosso objetivo. Ah, pastor, eu não quero. Amém, mas a gente vai começar a cutucar. Que para outros vão querer e vai ser necessário para que a igreja cresça, para que haja uma edificação no corpo de Cristo. E você vai fazer parte. Você vai fazer parte. Eu profetizo, você vai fazer parte. Você vai ser líder. Dá um glória, dá um amém, dá um aleluia. Amém? Vamos para o próximo. Todo membro é equipado e treinado para o serviço. Então, como que vai ser esse treinamento? Né? Um líder não deve ser constituído numa célula antes que conclua o curso de maturidade no Espírito. A gente vai estar passando, tem uns cursos ceifeiros, e vai ter agora o maturidade no Espírito, que é só para líderes. E também esse líder vai ter que ter presença contínua no estudo bíblico. Né? Nos estudos bíblicos, esses que a gente está fazendo aqui, que é provisória. Agora é quarta-feira, pode ser mudado, mas até agora estão sendo quarta-feira. Então, os estudos bíblicos são primordiais para que alguém da tua célula, ou você que participa de célula, seja um líder de célula. Tem que ter uma participação efetiva. Tá ok? Cada célula existe para se multiplicar. Vocês têm que entender isso. Que a célula que você está, você tem que se multiplicar. E você é um agente de multiplicação. O teu objetivo nessa célula não é apenas aprender, não é apenas se tornar um líder, ter um curso de liderança. Não, o teu objetivo na tua célula é fazer com que essa célula se multiplique. Você vai chamar outros, você vai convidar outros, você vai interagir com outros.
Por quê? Desde que a célula funcione da maneira como foi estabelecida, tendo os objetivos bem claros, com um padrão de reunião forte, podemos dizer que esta célula frutificará espontaneamente. Então, se você seguir direitinho, tá ali seguindo, a sua célula vai multiplicar, a sua célula vai crescer. Fala, pastor, tá entrando mais gente na célula, pastor, tem gente tal. Ah, fulano já quer ir para o encontro com Deus, ah, fulano quer se batizar, fulano quer conhecer a igreja. Então, uma célula que não se multiplica está fora da visão. Então, a nossa visão, hoje que eu estou passando essa visão para vocês aí, para reformular essa visão, para que a gente comece o ano já, cara, forte com as nossas células abençoadas. Então, toma posse disso. Vamos multiplicar. Amém? Amém? Glória a Deus! Aleluia! Ó, as células, elas não são um departamento, elas são a própria igreja. Ó, não somos uma igreja na qual as células são apenas departamentos e programas existentes, ou uma dentre as muitas opções dentro da igreja. Em igreja, onde as células são apenas um departamento, as pessoas dizem que fazem parte do ministério de célula, como se fizesse parte do grupo de teatro, como se fizesse parte do grupo de música ou de qualquer outro. Nós somos o inverso disso. Somos uma igreja em células. Então as células não são um departamento da nossa igreja, ela é a própria igreja. Tá ok? Deixa isso bem claro para vocês. Maior que qualquer outro departamento da igreja é o departamento de células. Não, é o departamento, é a célula, tá bom? Maior que o louvor, tá? É a célula. É a célula. Não adianta você tá no louvor e você não participar de uma célula. Tá ok? Você tem que estar numa célula. Tá bom? Ok? Vamos lá. Cada nível de liderança possui um discípulo em treinamento. É isso que a gente vai adotar e deixar isso como regra, né? Porque assim, poxa vida, se alguém está sem co-líder, tem que colocar um co-líder. Tem que impor alguém como co-líder, né? Não é possível que na tua célula ninguém queira ser um co-líder de célula, um líder em treinamento. Porque o resultado de uma célula sem co-líder, a gente está vendo nisso, a gente está vendo o que aconteceu com as células sem co-líder, é a não multiplicação e o esvaziamento da célula. Então, o líder em treinamento não é apenas um ajudante do líder, ele é um aprendiz, um discípulo. Então, você vai pegar essa pessoa, você está discipulando ela para se tornar um novo líder amanhã. Ninguém será um líder em treinamento eternamente. Seu destino é tornar-se um líder. Então esse é o segredo do sucesso na visão da célula. Todos os líderes estão treinando outro líder. Então você já está em um ano como co-líder. Por que você não vai assumir uma célula? Se o teu líder chegar para o pastor, os pastores falam assim, pastor, já está um ano, já sabe tocar. Então esse é o nosso objetivo. Amém? Aí esse novo líder ele vai chamar um novo co-líder. Que é um líder em treinamento. Vamos juntos? Vamos lá? 10º, todos os níveis de liderança estão debaixo da cobertura e supervisão. Então não existem líderes independentes em nossa igreja. Todos devem prestar contas a um outro líder no nível acima de autoridade. Pessoas que não se submetem ao seu nível de liderança estão demonstrando que são desqualificadas para liderar entre nós. O bom líder é também um bom liderado. Então isso aqui não tem muito o que falar. A gente está falando sobre, vocês sabem muito bem que a gente deve, a submissão ao líder, né? Apresentar planilhas, apresentar como o relatório de célula. Então a gente tem que estar ali debaixo dessa supervisão continuamente. Amém? Glória a Deus. Pastor, é rapidinho assim? É rapidinho mesmo, porque é um conteúdo rápido para que vocês venham aprender e eu não quero tomar muito tempo de vocês. Amém? E eu quero deixar isso aqui bem claro para vocês, que semear na obra de Deus é investir em célula. Então, outra coisa que a gente tem que aprender a semear na nossa célula. E isso a gente vai colocar como primordial, vamos investir na nossa célula, vocês podem fazer na sua célula, célula que vem, cada um vai semear com R$5. Não tem problema, é um objetivo. Para quê? Para incentivar a gente sempre investir, para ajudar as células, investir em células. Nós queremos investir em células no ano que vem, vamos abrir novas células, vai ter célula que nós vamos precisar comprar cadeiras, vamos ter que ter uma estrutura na casa da pessoa. Então, investir e semear na obra de Deus é investir em célula. Irmãos, quero deixar uma coisa bem clara para você. Toda vez
que você está investindo aqui na obra de Deus, você sabe que a gente está colocando para a obra. Amém? Vocês sabem disso. Então, por favor, não deixe que o inimigo buzine no teu ouvido. Não, seja uma pessoa grata, seja uma pessoa com coração na obra, né? E invista. R$5. Cara, R$5 você está investindo na tua célula, fora o teu dízimo, nas tuas ofertas alçadas, mas você coloque R$5, coloque agora aí, ó, R$5 para ajudar aí o nosso projeto, a nossa igreja. Você mesmo, é a sua igreja, tá ficando bonita, né? A gente quer aí fazer coisas maravilhosas, então invista na sua célula. Pix 134-001-49802. E a hashtag, irmãos, tem que colocar isso aí, irmão. Hashtag, vem pra célula. Coloque agora aí, né? Aí no chat, coloque agora, tô querendo ver agora, quero ver o que tá colocando, ó, já colocaram, ó, já, ó, glória, isso mesmo. Vem pra célula. Coloque nas suas redes sociais, coloque no Instagram, coloque no Facebook, coloque no Stories, tá bom? Vem pra célula. Quero agradecer você, quero deixar, ó, quero convidar você, amanhã, nossos cultos, culto de quinta-feira também tem online, às 8 horas da noite. Participe em nome de Jesus, quinta-feira é dia de culto. E domingo é o nosso culto abençoado de celebração, tá? Não falte não. Ó, agita a tua célula. Vamos pro culto, gente. Até vai ser super legal, vai ser super joia. Deus está conosco. Deus é contigo, varão. Não desanima. Bora multiplicar. Fica com Deus, fica na paz. Boa noite na paz. Então, boa noite aí, galera. Vem pra célula.